Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Alan, professor de Química, e este é o Vestibular Dragão do Mar e Tiradentes Online. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com duas questões inerentes ao Enem, questões consideradas médias e fáceis, e que abordam muito conhecimento teórico. Tá? Uma dica para vocês é que ultimamente o Enem mudou o seu contexto. No início, o Enem trabalhava com questões de leitura e abordava temas específicos. Questão do lixo, questão do aquecimento global e a poluição ambiental. Mas com a abrangência do Enem, a importância que ele passou a ter, a Química começou a absorver outros assuntos que requer do aluno conhecimento prévio. Antigamente, você poderia ouvir isso de alunos que fizeram o vestibular, que era só ler questão, mas hoje não. Hoje o aluno tem que ter um conhecimento prévio, interpretar as informações que são dadas e aí conseguir assinalar o item correto. O assunto que mais tem caído no Enem nos últimos anos é sobre a termoquímica. É um assunto da fisicoquímica que envolve reações que liberam ou absorvem energia, a questão do combustível, qual seria o mais eficiente, qual o menos poluente. Na parte da fisicoquímica também cai muito o cálculo de concentrações, puxando para a química geral cai a estequiometria, e na química orgânica cai bastante aquelas estruturas, a fórmula estrutural, né, de uma molécula. O aluno tem que saber o que significa aqueles desenhos. Então são dicas para que você possa reforçar nessas aulas durante as férias. Então, desejo a todos bons estudos, tá? Vamos para a primeira questão? Muito bem. Questãozinha teórica, tá? Fácil, porém as informações que são dadas nos itens pode induzir o aluno ao erro, tá? Porque são itens bem próximos do que a gente acha que é verdade, mas o aluno tem que prestar atenção nas pistas que sobram para que a gente possa excluir um determinado item, né? Então, por exemplo, nessa questão 1 tem assim, ó. Átomos de elementos químicos diferentes ou de mesmos elementos podem apresentar algumas características iguais, como, por exemplo, o número de prótons ou a massa total desses átomos, né? Reconhecer algumas propriedades é importante para determinar a aplicação desses elementos. O elemento hidrogênio é o mais abundante da Terra e, junto com os átomos de oxigênio, formam a molécula de água, presentes nos oceanos, mares e geleiras. O isótopo deutério é usado na produção da água pesada, cuja principal aplicação é controlar as reações em cadeia que originam energia térmica na produção de eletricidade em um reator nuclear. Sobre a água comum, a água pesada e os elementos de hidrogênio e oxigênio, pode-se afirmar corretamente que. Então, vamos trabalhar com as informações aqui. Primeiro ele fala que átomos de elementos químicos diferentes ou de mesmos elementos podem apresentar algumas características iguais, como, por exemplo, o número de prótons. Número de prótons. Quando você tem dois átomos com a mesma quantidade de prótons, nós chamamos essa semelhança de isotopia. Tá? Isotopia. Átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons. Quando átomos, sendo eles de elementos químicos distintos, mas que apresentam a mesma massa, nós chamamos essa semelhança de isobaria. Tá? Então existem os isótopos e os isóbaros. A própria questão já traz um exemplo de isótopos aqui, porque ela apresenta dois elementos, quer dizer, apresenta dois átomos de um mesmo elemento, tá? Que é o elemento hidrogênio, mas que apresenta uma massa diferente, tá? Ou seja, eles não vão ter as mesmas quantidades de partículas subatômicas dentro de si, né? Como é que eu sei que eles são do mesmo elemento? Por causa do símbolo. Os dois têm o mesmo símbolo, mas o mais correto seria a questão trazer o número atômico, que é aquela informação que aparece no canto inferior, aqui embaixo, tá? Então, esse número que aparece embaixo
é o número atômico, e ele informa o número de prótons em um átomo. Tá? É ele que identifica a que elemento aquele átomo pertence. Tá? Em cima você tem a massa atômica. Tá certo? Então você tem aqui dois átomos de hidrogênio que apresentam uma massa diferente. Tá? Vamos para as questões, para as alternativas. Alternativa A. A água é considerada uma substância simples, pois é formada por átomos de baixa massa. Bom, a definição de substância simples é uma substância que é formada apenas por um elemento químico. Ou seja, ela é formada apenas por um tipo de átomo, como por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio ou carbono grafite. A água ela é formada por dois elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então não é uma substância simples, é uma substância composta. Item B. Hidrogênio e deutério. O deutério é um isótopo de hidrogênio. São considerados isóbaros, ou seja, eles vão apresentar a mesma massa. Mas a continuação da afirmação diz, pois diferem quanto à massa atômica. Esse item está duas vezes errado. Primeiro, porque eles são isótopos, e segundo, a definição de isóbaro significa que eles deveriam ter a mesma massa atômica, e aqui ele diz que eles têm as massas diferentes. O item C diz que as propriedades químicas da água comum e da água pesada são iguais, pois são a mesma substância. Na verdade, não. Esse item pode até induzir o aluno a pensar que seja verdade. Mas a água comum é formada por átomos de prótio, que é o hidrogênio que pesa 1, enquanto a água pesada ela é formada por átomos de deutério, que pesam 2. Tá? E é muito comum a gente identificar o deutério pela letra D. Então, quando você encontrar a fórmula da água com esse significado, D2O significa água pesada, porque esse D representa o isótopo deutério do hidrogênio. Tá? Então, o item C, apesar de parecer que é o correto, ele é o item falso. O item D, a massa total da molécula da água comum é 18, enquanto a da água pesada é 20. Bom, no item anterior, ele apresenta a massa dos elementos, tá? Do deutério, do prótio, que é o hidrogênio que pesa 1, e do oxigênio. Né? Se nós formos calcular a massa de cada um, se você pegar aqui a massa da água, formada por prótio, você tem a massa de 1, você tem a massa de 1, vezes 2, porque são 2, então vai dar um total de 2. E você tem a massa do oxigênio, que é 16, então somando tudo dá 18. Isso aqui é água comum. Se você pegar do deutério, aqui você vai ter uma massa 2 para cada deutério, vezes 2 átomos, e aí vai dar 4, somando com 16 do oxigênio, vai dar 20. Então, a diferença da molécula da água comum para a água pesada é a massa atômica devido ao diferente tipo de isótopo que apresenta. Então, o item correto nessa questão certamente seria o item D. E o item E diz que o deutério é considerado um elemento radioativo, enquanto o hidrogênio não. Na verdade, o deutério ele não é considerado radioativo. Tá bom? Isso é informação que talvez você pudesse descartar facilmente. Beleza? Questãozinha fácil, tranquila. Já a próxima questão é uma questão também que envolve certo conhecimento, que você vai trabalhar com informações jogadas na própria questão. Né? Então, alguns itens parecem ser verdadeiros, mas você vai ver que elas vão deixar pistas de que ela está errada. Então, na questão 2 tem assim, ó, a utilização das reações químicas pelo homem é coisa muito antiga e comum. A quase todos os povos. O fogo, a extração de pigmentos, a fermentação alcoólica, a cerâmica e a metalurgia são alguns exemplos dessa utilização. Nos dias de hoje, essa utilização chega a atingir proporções gigantescas, como se pode perceber pela enorme quantidade de produtos químicos que utilizamos. Por produto químico, pode-se entender qualquer material em cuja obtenção tenha ocorrido uma transformação química controlada pelo homem.
Então isso é um texto tirado de Como se faz química, uma reflexão sobre a química e a atividade do químico. Vamos para os itens. De acordo com o texto, assinale o item correto. Item A. A utilização das reações químicas pelo homem é coisa muito antiga. Isso significa que a química como atividade científica é milenar, ou seja, tem mais de 1000 anos ou vários milênios. Na verdade, a química sempre acompanhou o homem sempre usou técnicas de química no seu contexto, mas nesse tempo, no início, nos primórdios, a química não era uma ciência, né? E houve um período, 2000 anos antes de Cristo até 300 depois de Cristo, e esse período que o homem usava a química ficou conhecido como artes químicas, porque a técnica química era puramente prática, não tinha conhecimento teórico, era prático, e era voltada para as artes. Esse período, o homem trabalhou com a química, mas não sabia que era a química em si. Essa ideia de ciência só veio mais remotamente aí, mais do século XVIII, quando depois que entrou o método científico por René Descartes, aí a química ela foi tendo um corpo de ciência, propriamente dito. Então, não posso dizer, porque o homem trabalhava com a química há 2000 anos, quer dizer que a química já era considerada uma ciência há 2000 anos. Não pode ser isso, tá? Então, o item A está errado. Item B. As reações químicas são definidas como processos realizados por ações humanas. Não, evidentemente que não. É um item facilmente descartável. Você tem algumas reações que acontecem no nosso dia a dia e acontecem sem ação do homem, né? Oxidação de metais, combustão, tá? Então, totalmente descartável esse item B. Item C. As reações químicas em um sistema podem ser identificadas por mudanças de suas propriedades físicas. Talvez o aluno que lê isso aqui, ele pense que esse item é errado por causa da palavra físicas, né? O que tem a ver físicas com químicas? Mas as propriedades físicas são propriedades que determinam, que identificam a substância. Propriedades físicas são consideradas propriedades específicas. É uma propriedade específica, ou seja, é uma propriedade que vai variar de substância para substância. Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são consideradas propriedades físicas. E de substância para substância elas vão mudar. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O do álcool é menos 114. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O do álcool é 78. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do álcool é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, assim, essas propriedades que diferem entre si, entre as substâncias, nós chamamos de propriedades específicas. E essas que eu citei agora são consideradas propriedades físicas. E são essas propriedades que nós usamos para diferenciar uma substância da outra, tá? Então, sim, as reações químicas em um sistema podem ser identificadas por mudanças de suas propriedades físicas. Ou seja, quando você tem uma substância que tem um certo conjunto de propriedades e que ela passa por uma transformação, e essa transformação nós vamos dar o nome de reação química, e ela vira uma nova substância, e essa nova substância já vai ter outras propriedades físicas, tá? Então, reação química é quando a matéria ela muda, mudando a substância, e a gente percebe isso por causa da mudança das propriedades específicas, incluindo as propriedades físicas, não só elas. Tem as propriedades organolépticas, as propriedades químicas, mas mais principalmente, mais importante, as propriedades físicas. Então, sem sombra de dúvida, é o item C, tá? Eu vou comentar rapidamente o item D e o item E. O item D, o derretimento do gelo é considerado uma transformação química da matéria, não a transformação física, porque não vai mudar o tipo de substância. E o item E, extração de pigmentos e fermentação alcoólica são exemplos de transformações químicas. A fermentação alcoólica, sim, você vai ter a ação de bactérias que vão atuar no açúcar transformando em álcool, está mudando a substância. Mas a extração de pigmentos não, porque não envolve mudança, transformação da matéria. Beleza? Então, resolvido essas duas questões, tá? Espero ter tirado dúvidas de vocês, não ter ficado nenhuma dúvida, e espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá!